TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro, estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto, e você vai ver a seguir. Obras de drenagem e contenção avançam no Morro da Oficina. Vazamento de gás é registrado no Valparaíso, em Petrópolis. Árvore na rua Marechal Deodoro pode ser derrubada em Petrópolis. Duas bases do programa Segurança Presente são entregues na capital. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. As obras no Morro da Oficina, no Alto da Serra, aqui em Petrópolis, estão avançando neste ano. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, os trabalhos contemplam soluções de drenagem de águas pluviais e contenções em diversos pontos atingidos pela forte chuva de fevereiro de 2022. As intervenções têm o objetivo de tornar o local mais seguro em relação a possíveis deslizamentos. Segundo a Prefeitura, a Área 3, localizada na parte mais alta do Morro da Oficina, teve o serviço finalizado neste ano. A Área 2 são 2 lotes de obras que ainda estão em andamento. Na Área 3 foi construída uma estrutura de contenção, uma grelha de concreto armado. Nesta parte houve deslizamento e desplacamento de rochas, que geraram os problemas mais graves do Morro da Oficina no forte temporal que atingiu o município de Petrópolis em fevereiro de 2022. A Área 3 foi concluída esse ano e a gente agora está caminhando para terminar as obras da Área 2. Em paralelo foram feitas 2 descidas d'água, uma em concreto armado que leva para uma segunda descida, feita em gabiões. Essas descidas possuem degraus, que ajudam a água da chuva a escoar em menor velocidade. Posteriormente, a água é levada para uma outra rede pluvial. Na encosta da Área 3 foi feito um retadulamento, que tem o objetivo de reduzir a inclinação e garantir maior estabilidade do solo. Além disso, as intervenções visam dar mais segurança aos moradores da localidade. Essas obras elas visam dar segurança e tranquilidade aos moradores que moram naquela área lá. O Morro da Oficina, localizado no Alto da Serra, foi um dos locais que mais sofreu com as chuvas de 2022. Em fevereiro, morreram 235 pessoas. E no mês de março, 7 mortes foram contabilizadas em decorrência das fortes chuvas que atingiram Petrópolis. Os episódios evidenciaram, na época, a fragilidade dos bairros e a ausência de infraestrutura na cidade, que já tinha um histórico de desastres naturais, como o de 2022. Mais de 3 anos após a tragédia de 2022, a cidade continua se reerguendo. E por isso que a gente fala muito aqui em prevenção. Porque, claro, as chuvas de verão já estão se aproximando, a cidade já foi atingida por fortes alagamentos desde 2022 e é importante, claro, que toda a cidade, não só a prefeitura e órgãos de segurança estejam preparados, mas também, claro, a população. Mas ainda falando em Petrópolis, um vazamento de gás interditou totalmente a Avenida Portugal, no Valparaíso, na manhã desta quinta-feira. O trânsito precisou ser bloqueado e equipes dos bombeiros e CPTrans foram acionadas para atender essa ocorrência. Moradores do bairro Valparaíso acompanharam a movimentação das equipes do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras, Naturge e CPTrans para conter o vazamento de gás na Avenida Portugal, em Petrópolis. O caso gerou preocupação. Um susto muito grande, porque eu estava aqui dentro de casa, vi eles consertando o buraco, né? Só. E aquele barulho começou, aquele chiado muito alto, que não se escutava nem o celular tocar. Um barulhão. Segundo a engenheira da Secretaria de Obras de Petrópolis, equipes estavam no local para consertar um buraco na via, quando acidentalmente atingiram parte da tubulação. Então, teve uma ocorrência, um pedido para consertar aqui a manilha, nós viemos atender.
Porém, acabamos acertando ali a tubulação do gás, mas já estamos resolvendo tudo que tem que resolver mesmo, tá bom? De acordo com equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a interdição da Avenida Portugal aconteceu por volta das 10h30 da manhã. A companhia sinalizou a via e orientou os moradores para que evitassem o local. Os condutores que vinham do Valparaíso tiveram que seguir pela rua Senador Salgado Filho. Bombeiros do 15º Grupamento foram acionados às 10h26 da manhã. Momentos antes, moradores ouviram um barulho muito alto e sentiram um cheiro forte. Os agentes conseguiram conter o vazamento às 11h15 da manhã e, segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Eu não sabia o que estava acontecendo. E meu marido chegando do serviço, aí ele veio e falou para mim, não liga nada que é gás que estourou o cano ali, tá vazando muito gás. Mércia, moradora do local, afirma que passou mal devido ao forte cheiro de gás e chegou a usar máscara para se proteger. Eu tenho problema de coração, eu comecei a passar mal por causa do cheiro. Aí fui lá para cima, na varanda lá para cima, mas estava também. Aí eu desci, botei uma máscara, né? Porque estava insuportável. Em nota, a Naturgy informou que o escapamento de gás foi contido às 10h50 da manhã. Além disso, ressaltou que a rede de gás foi atingida acidentalmente por terceiros e que técnicos da companhia continuaram no local para executar os últimos reparos, que foram finalizados por volta de 1h da tarde. Disse também que, para evitar situações como esta, a Naturgy desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado. Por fim, disse que mantém um cadastro atualizado e equipes especializadas na vigilância e no acompanhamento de obras que podem orientar a perfuração do solo para evitar que a rede de gás seja atingida. Bom, e nossa equipe questionou a prefeitura a respeito dessa obra que estava sendo realizada na via e também pedimos um posicionamento da Secretaria de Obras, mas até o fechamento desta edição nós não obtivemos nenhum retorno. E bom, gente, uma árvore localizada na rua Marechal Deodoro, no centro de Petrópolis, pode ser derrubada. A possibilidade está em análise e levanta dúvidas sobre a necessidade do corte e também, claro, a importância da preservação ambiental. O corte de uma árvore, um jacarandá de grande porte, na rua Marechal Deodoro, via que dá acesso à Rua Teresa, trouxe preocupação para alguns comerciantes locais e para o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, em Petrópolis, Rogério Guimarães. Técnicos da Defesa Civil avaliam a possibilidade da derrubada por conta do risco de queda. Não faz o menor sentido você retirar uma árvore saudável. Nós estamos hoje precisando de árvore, ainda mais uma árvore que presta serviços ambientais. Quais são esses serviços? Diminui a poluição sonora, diminui a temperatura, ajuda a amortizar a chuva, diminui a poluição do ar, quer dizer, todos ganham com a árvore. Estou aqui na rua Marechal Deodoro, ao lado da árvore que virou tema deste embate. O caso segue em análise e ainda não há definição sobre o futuro da árvore. Enquanto isso, ficam os questionamentos sobre os desafios de conciliar preservação ambiental e segurança urbana. Para os lojistas da região, a árvore é quase um patrimônio. A sombra fresca que ela proporciona ajuda a amenizar o calor nos dias de verão. Eu acho que é importante a preservação da árvore, né? Porque nesse caso ela é importante aqui até por causa da vitrine. Ela faz sombra, né? Então evita queimar as peças que estão expostas. E a árvore, pelo que a gente vê, ela está em perfeitas condições. Petrópolis é cercada pela Mata Atlântica e registra com frequência acidentes envolvendo árvores centenárias. Na maioria das vezes, as quedas estão relacionadas às chuvas e à má conservação. Em abril deste ano, uma árvore de médio porte caiu na Rua do Imperador, na altura do número 370, e os galhos chegaram a invadir a pista. Episódios como esse refletem a preocupação dos pedestres, que demonstram receio e apontam sugestões para reduzir os riscos. Nós vivemos numa área de Mata Atlântica e realmente temos árvores centenárias, e a qual elas precisam ser cuidadas. Antes de cortar, tem que tratar. Para não deixar ela ficar doente, tem que cortar, né? Se tiver no risco, aí não tem jeito, infelizmente tem que cortar. Tem que cortar porque é perigoso, né? E são árvores que não tem mais jeito, já estão com fungos, já estão cheias de doenças que não recupera mais.
Como forma de protesto, Rogério voltou ao local e colou cartazes no tronco da árvore para chamar a atenção da população e das autoridades sobre a importância da preservação. Estamos aqui, fazendo um clamor para o moço da motosserra que ela quer viver. Tá? Essa árvore está aqui há 70 anos. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que o corte da árvore será necessário pelo risco de queda sobre as construções, rede elétrica e a própria via pública. Os galhos já avançam em direção dos fios, o que aumenta os perigos. A nota ressalta que laudos emitidos pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Proteção e Defesa Civil confirmaram a necessidade da intervenção. O pedido de vistoria foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis. O procedimento será realizado pela CONDEP, em data ainda a ser definida. E claro que a nossa equipe segue acompanhando a situação com a árvore lá na Rua Marechal Deodoro e você acompanha as atualizações aqui na TV Correio da Manhã. Mas agora, mudando de assunto, o governador Cláudio Castro inaugurou na quarta-feira 2 novas bases do Segurança Presente na zona oeste do Rio. A Barra da Tijuca recebeu a primeira base sustentável do programa, equipada com painéis solares e um sistema de reaproveitamento de água da chuva, entregue junto com 44 novas viaturas semi-blindadas. Em Jacarepaguá, foi inaugurada a unidade do programa na Taquara. Instalada na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, a nova unidade do programa Segurança Presente é a primeira a adotar soluções sustentáveis. 5 painéis fotovoltaicos foram instalados sobre um dos containers, com capacidade de gerar até 2.800 watts de energia, suprindo toda a demanda da base. Já o sistema de captação de água da chuva utiliza calhas que direcionam a água para um reservatório de 500 litros, quantidade suficiente para até 45 acionamentos de descarga. Hoje são 2 grandes entregas. A primeira, essa extensão, essa nova base do Segurança Presente, que é uma base totalmente sustentável, e o governo vem trabalhando nessa questão do desenvolvimento sustentável. Na Praça Estela do Patrocínio, em Jacarepaguá, a nova unidade vai reforçar a segurança na região da Taquara, com 29 policiais fixos, das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. O efetivo será equipado com 3 carros, 4 motos e 2 bicicletas elétricas. Estamos entregando 20 novas viaturas blindadas para proteger a vida do policial ao 18º Batalhão. Desde a criação, o programa Segurança Presente já prestou assistência a mais de 412 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, mais de 64 mil suspeitos de crime já foram conduzidos para as delegacias e aproximadamente 9 mil foragidos da justiça já foram localizados. E você vai ver depois do intervalo. Homem sofre tentativa de homicídio a tiros em Petrópolis. Mulher é presa por furto de energia em Petrópolis. Mega Operação Café Real combate a adulteração do café no estado do Rio de Janeiro. Homem é condenado a 84 anos de prisão por duplo homicídio em Três Rios. Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Três Rios. Polícia Ambiental flagra crimes ambientais em Nova Friburgo. Homem é preso por violência doméstica em Areal. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, um homem sofreu uma tentativa de homicídio a tiros no bairro Roseral, em Petrópolis. Esse crime aconteceu por volta das 8h30 da noite de quarta-feira, na rua Luiz Arlindo Vivarini. O repórter Gabriel Toledo é quem traz mais informações sobre este assunto. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa. Durante as investigações, foi encontrado um cartucho de munição e uma moto abandonada, roubada em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi apreendida. Os agentes estiveram no local e as investigações seguem em andamento em busca de imagens, testemunhas e vínculos da vítima. Ainda segundo a polícia, a vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. E ainda aqui em Petrópolis, agentes da 105ª Delegacia de Polícia no Retiro prenderam na terça-feira uma mulher pelo crime de furto de energia. O caso aconteceu no bairro Fazenda Inglesa, aqui em Petrópolis. Quem traz mais informações é Jonathan Joras. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi detida durante uma ação conjunta com a Enel, no bairro Fazenda Inglesa, na terça-feira, dia 26. Segundo as investigações, ela desviava a energia das casas vizinhas para a própria residência. A mulher foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi autuada em flagrante. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã. Jonathan, muito obrigada pelas informações. Bom, e uma mega operação intitulada Café Real está combatendo a adulteração do café no estado do Rio de Janeiro. A ação conjunta busca coibir fraudes e proteger os consumidores de riscos à saúde. Olha só. A Operação Café Real, uma força-tarefa liderada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, em parceria com o Procon RJ, a Polícia Militar do Estado do Rio, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Procons municipais, foi deflagrada nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, após denúncias da Associação Brasileira da Indústria de Café. O objetivo é fiscalizar indústrias cafeeiras e redes de supermercados em todo o estado, coibindo a venda de produtos adulterados e garantindo a proteção dos consumidores. A resolução número 570 do Ministério da Agricultura, ela diz que até 1% de impureza natural é permitido, e o que vem se encontrando em algumas marcas são algumas aberrações, como areia, como pedra, como pau, como casca e até milho, que é torrado, moído e misturado com café. Durante a ação, foram apreendidas cerca de 3 toneladas de café que serão encaminhadas para análise da ABIC. As equipes fiscalizaram 19 estabelecimentos na capital e em municípios como Campos dos Goitacazes, São Fidélis, Itaperuna, Carmo e Cantagalo. O chamado café fraudado tem ganhado espaço após a alta no preço do produto original. Ele é um produto apresentado ao consumidor como café puro, mas que na verdade está em desconformidade com a legislação, contendo impurezas, matérias estranhas ou elementos estranhos. Café esse que chega na mesa do consumidor hoje com um preço altíssimo. E o consumidor ainda sofre graves riscos na sua saúde. Com o objetivo de evitar cair em fraudes, os clientes devem adotar algumas medidas ao adquirir o café. Verificar a certificação, sempre observando se a embalagem do produto possui o selo da ABIC, que garante que o café passou por rigorosos controles de qualidade e pureza.
utilizar o aplicativo Abicafé ou fazer a leitura do QR Code. Ao escanear o código de barra da embalagem, é importante verificar se o café é certificado e em qual estilo ou categoria se enquadra, sendo um tradicional, superior, extra forte, gourmet ou especial. E sempre verificar as características do alimento. É importante ter atenção ao preço. Produtos com valores muito abaixo da média praticada no mercado podem ser indicativos de fraude. Embora o preço do café tenha aumentado, é importante desconfiar de ofertas com preços excessivamente baixos e marcas desconhecidas. É indicado sempre ler atentamente o rótulo. Termos como bebida à base de café ou pó sabor café podem indicar que o produto não é composto exclusivamente por grãos de café. Esses itens não possuem categoria específica e podem conter impurezas, portanto, são considerados cafés fakes. Bom, e em Três Rios, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na terça-feira a condenação de um homem a 84 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelos homicídios de um homem e uma mulher e pelas tentativas de homicídio contra um homem e uma criança de apenas 11 anos na época dos fatos. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Braga. Os crimes aconteceram em setembro de 2022, na comunidade do Banguzinho, no bairro Ponte das Graças, em Três Rios, em decorrência de uma disputa entre facções criminosas. Segundo as investigações, as vítimas estavam em um bar, acompanhados de seus familiares, quando foram surpreendidas pelos disparos. Na época, segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que os tiros foram efetuados por 2 suspeitos em uma moto. As vítimas eram um jovem de 21 anos, que morreu no local, e uma jovem de 22 anos, que chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas morreu. Ainda de acordo com a polícia, pouco tempo depois o criminoso voltou e atirou contra um outro homem de 23 anos e uma criança de 11 anos. Na terça-feira, 3 anos após o ocorrido, o suspeito foi declarado culpado pelos 2 homicídios qualificados consumados e 2 qualificados tentados. E por isso foi condenado a 84 anos e 8 meses de prisão. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E um homem condenado por estupro de vulnerável na Bahia foi preso em uma operação na cidade de Três Rios. A ação foi realizada na quarta-feira por policiais civis da Delegacia de Homicídios da capital. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Gabriel Toledo. Segundo as investigações, o homem abusava frequentemente de uma menina de 13 anos que era vizinha do autor na Bahia, entre os anos de 2007 e 2008. O condenado se aproveitava da relação de proximidade com a família da vítima para cometer os abusos. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara de Defesa da Criança e o Adolescente de Salvador, vinculada ao Tribunal de Justiça da Bahia. Após as investigações, policiais civis do Rio de Janeiro localizaram e prenderam o criminoso na cidade de Três Rios. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Toledo, obrigada pelas informações. E em Nova Friburgo, policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual de Três Picos flagraram crimes ambientais em Lumiar, depois de uma denúncia anônima que foi feita para o Linha Verde. Olha só. A fiscalização aconteceu nesta quarta-feira, na estrada Serra Mar. No local, os policiais encontraram uma piscina natural ilegal de 70 metros quadrados e a abertura de 2 quilômetros de estrada sem autorização, o que afeta a regeneração da vegetação nativa. A estrada, segundo equipes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, corta um curso de água perene, sendo uma área de preservação permanente. A equipe também identificou um heliponto em funcionamento, um desvio de curso de água do rio Macaé para uma roda de água que gerava energia para parte da propriedade, além de desviar água do rio para uma piscina natural que estava em reforma no momento da fiscalização. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Nova Friburgo. Além disso, o Linha Verde reforça que as denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. E na noite de quarta-feira, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher no município de Areal. O homem, acusado de praticar o crime, foi preso pelos agentes. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Braga.
no bairro Carmen Portinho, em Areal. Os agentes fizeram contato com a irmã da vítima, que também atua como representante legal dela. Ela informou que a jovem de 13 anos havia sido agredida pelo padrasto de 37 anos dentro da residência da família. Durante a ocorrência, a vítima confirmou os fatos, relatando que foi atingida com arranhões e um tapa no rosto. Testemunhas também relataram aos agentes que o autor teria feito uso de drogas e apresentava sinais de embriaguez. Com autorização da representante legal, os policiais entraram na residência e localizaram o autor, que estava alterado e exalava odor etílico. Diante da situação, foi dada a voz de prisão e o homem foi encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia, permanecendo preso e à disposição da Justiça. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Terceira etapa da vacinação antirrábica chega na Mosela, Bingen e Fazenda Inglesa neste sábado. Governador Cláudio Castro reforça a Polícia Civil do Rio com a formatura de novos inspetores. População estimada do estado do Rio de Janeiro fica em 17.200.000 habitantes, segundo o IBGE. Novas modalidades são grande sucesso no GEUPS 2025. O Correio Metropolitano na TV, primeira edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Metropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade.
da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a Prefeitura de Petrópolis instituiu um sistema online para atualização cadastral do IPTU. A ferramenta vai permitir o envio digital dos dados até o dia 30 de setembro deste ano e vai possibilitar ao contribuinte escolher entre receber o carnê físico ou retirar o documento pelo site da Prefeitura. A gente vai entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai explicar um pouco melhor sobre esse novo sistema que está sendo implementado pela Prefeitura de Petrópolis. Então, Jonathan, boa tarde para você. A gente sabe que a internet, né, os contatos digitais estão aí para ajudar a nossa vida. Fala um pouquinho para a gente sobre essa nova modalidade aqui da Prefeitura de Petrópolis. Boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha de casa. Bom, essa medida da Prefeitura, ela realmente é muito relevante, é muito importante, visto que no ano passado, não sei se você se lembra, muitas pessoas tiveram muitos problemas em relação à entrega do carnê do IPTU, se tirava online, se não tirava, se aguardava chegar em casa, enfim. Essa é uma medida uma norma que a Prefeitura publicou e estabelece prazo e procedimento para a atualização do cadastro imobiliário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano, né, que é o IPTU. O preenchimento desse formulário eletrônico deverá ser feito até o dia 30 de setembro desse ano e já com validade para o exercício do ano que vem, né, 2026. Enfim, esse sistema está disponível no site oficial do município, né, em petrópolis.rj.gov.br, né, o site de Petrópolis, e essa medida vai permitir ao contribuinte atualizar informações de titularidade, endereço, CPF, CNPJ e contatos como e-mail, WhatsApp, né, para facilitar esse contato da Prefeitura de Petrópolis com o contribuinte, caso haja alguma dúvida em relação à entrega de carnê ou como a pessoa preferir tirar o carnê do IPTU para pagar. Enfim, o que eu estava falando no início, Rafa, que você também falou na chamada, que é muito importante, que esse procedimento será possível escolher entre receber o carnê em formato físico ou retirá-lo diretamente do portal da Prefeitura, né? E como eu falei anteriormente, essa medida é para evitar que problemas como aconteceram no ano passado em relação à retirada do IPTU online ou na chegada no próprio endereço, para que não haja esses problemas, né? Eu me lembro, né, que muita gente reclamou com a gente aqui da televisão, não sei o que fazer, o meu IPTU não chega, o meu carnê não chega, eu não sei se eu tiro online, se é para eu aguardar chegar na minha casa, enfim. Agora, com essa medida da Prefeitura, essa medida tem o objetivo de sanar esses problemas relacionados à chegada do carnê do IPTU na residência, ou você tirar de forma online, né? Acredito que a maioria, né, vai querer tirar de forma online para facilitar, né? Não é todo mundo que hoje em dia olha as cartas que chegou em casa, enfim, é um costume que não é tão comum nos dias de hoje. Volto com você no estúdio, Rafa. Ô, Jonathan, e essa questão de ter essa opção é muito importante, porque tem muita gente que prefere que seja de forma física, não gosta do envio digital. Então tem essa oportunidade de escolher. E como você falou, não tendo esse problema, né, da chegada do carnê, enfim, digitalizar esse sistema é muito importante. Muito obrigada por suas informações. E vale lembrar que a Prefeitura de Petrópolis disse que esse novo procedimento busca reduzir realmente o deslocamento até a Secretaria de Fazenda e também atender os contribuintes que residem em outras cidades. Então, toda essa medida é realmente para facilitar esse sistema. Então, Jonathan, mais uma vez, muito obrigada por suas informações e, claro, sua participação aqui com a gente. E, bom, gente, olha só, a Prefeitura de Petrópolis promove no próximo sábado, dia 30 de agosto, mais uma etapa da vacinação antirrábica. Dessa vez, nas regiões da Mosela, no Bingen e também na Fazenda Inglesa. Serão 20 pontos de vacinação para imunizar os cães e gatos a partir de 4 meses de idade. Esta é a terceira etapa da campanha que vem percorrendo o município e só neste ano já garantiu a vacinação de mais de 12 mil animais. Apesar da campanha acontecer por regiões, animais de outras partes do município também podem ser vacinados.
desde que os tutores se desloquem até os pontos de vacinação. Os tutores devem conduzir os cães utilizando coleira e guia, enquanto os gatos precisam ser transportados em caixas de transporte apropriadas. De acordo com a legislação estadual, a circulação de animais considerados ferozes só é permitida quando conduzidos por pessoas maiores de 18 anos, utilizando guia e focinheira adequadas ao porte e à raça do animal. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva aguda que pode levar à morte. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que, consequentemente, previne também a raiva humana. Todos os pontos de vacinação estão listados no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Bom, e o governador Cláudio Castro participou da formatura de 770 novos inspetores da Polícia Civil. Essa cerimônia marcou mais uma etapa de valorização da corporação, que já ganhou mais de 1.600 agentes nos últimos 2 anos. A solenidade foi realizada no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, na última terça-feira. Os novos inspetores concluíram o curso na Academia de Polícia Silvio Terra e já estão aptos a reforçar o efetivo. No discurso, o governador destacou o compromisso de servir e a importância do ensino. Que a partir de hoje, ou principalmente de segunda-feira, comece uma nova trajetória na vida de vocês. Uma trajetória de servir. Professores, instrutores, agradecer a vocês pelo tempo também dedicado a ensinar, a deixar legado. Vocês são muito mais que alunos deles. Vocês são legados desses que estão aqui. Com a chegada desses novos inspetores, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro vai ganhar um reforço no combate à criminalidade. A expectativa é que esses agentes já comecem a atuar na próxima semana em diferentes delegacias do Estado. A cerimônia também homenageou 2 policiais mortos em serviço, João Pedro Marquini Santana e José Antônio Lourenço Júnior. Familiares das vítimas receberam a lembrança em nome da corporação. Eu vou procurar da melhor maneira possível atender a sociedade fluminense, porque é isso que nós aprendemos na Acadepol, a servir a sociedade com o melhor atendimento possível. Entre 2023 e 2024, a Acadepol já formou mais de 1.600 policiais civis em diferentes cargos. Este ano, serão abertas 788 novas vagas para cursos de formação, com início previsto em setembro. O governo também anunciou um novo concurso público, com mais de 400 oportunidades para delegado, perito criminal, perito legista e piloto policial. E, gente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, a estimativa das populações para todos os municípios brasileiros. O Instituto divulgou as estimativas para todos os municípios e no Rio de Janeiro, 7 cidades concentram sozinhas 10.900.000 pessoas. De acordo com o levantamento, na data de referência do dia 1º de julho de 2025, o estado do Rio de Janeiro chegou a 17.223.547 milhões de habitantes, um acréscimo de 0,02% na comparação com o ano anterior. Já o Brasil possui 213.421.037 pessoas, um crescimento de 0,39% em relação a 2024. A divulgação mostra que o Rio de Janeiro é responsável por 8,1% da população do país. A estimativa revela ainda que 63,3% dos moradores do estado vivem em apenas 7 municípios. A cidade do Rio de Janeiro, com 6.730.729 habitantes, com um aumento de 0,01%, é a mais populosa do estado e a segunda capital em número de habitantes no Brasil. Desconsiderando as capitais, o Rio possui 6 municípios entre as 26 cidades brasileiras com mais de 500.000 habitantes: São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Belfor Roxo e Niterói. A maior taxa de crescimento do estado, em comparação com 2024, foi de 0,2%. Ela foi registrada em Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Maricá. No ranking dos municípios do Rio, 6 têm menos de 10.000 habitantes: Macuco, São José de Ubá, Laje do Muriaé, São Sebastião do Alto, Comendador Levi Gasparian e Rio das Flores. E você vai ver depois do intervalo.
Leia Mulheres debate o imprevisto na próxima quarta-feira. O projeto circense Comboio Cultural chega a Petrópolis neste fim de semana. A Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Bom, gente, na próxima quarta-feira, o Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis vai debater o livro O Imprevisto. A obra do mês conta sobre um caso de tema extremamente delicado e sensível e que vem se tornando pauta: a experiência de um aborto. O encontro do mês de setembro do Leia Mulheres Petrópolis vai debater o livro O Imprevisto, de autoria de Ana Alckmin. Obra que trata um tema sensível e atual, o aborto. É um livro que ele vai abordar um tema que é um tema muito sensível à sociedade, porque, inclusive, vai falar de uma experiência de aborto. Então, não é só uma ideia, é sobre um fato que aconteceu com a própria escritora. Então, aqui é um relato dela sobre a sua experiência. O livro é um relato pessoal da autora que usa poesias para descrever experiências vividas por ela. E ela vai fazer um relato de forma poética nesse livro.
trazendo essa abordagem para apresentar como a própria literatura pode trazer e comentar sobre esses assuntos que são tão assim, necessários, fundamentais para a sociedade falar a respeito. O Imprevisto fala sobre o corpo da mulher de maneira subjetiva e lida com outros temas que envolvem religião, leis políticas e até sobre os órgãos ligados ao aborto em si. A integrante do Leia Mulheres, Linda Feitosa, destaca ainda o aborto que a autora fez na Espanha, país onde o procedimento é legalizado. E ela também fala, tem uma frase aqui nesse livro que é muito forte, né, que ela fala também que o aborto, mesmo quando legalizado, ele é clandestino. Porque tem uma questão que fica do social, tem uma questão que fica com a própria mulher que faz esse procedimento. A reunião que vai abordar o livro acontece na próxima quarta-feira, dia 3 de setembro, às 7 horas da noite. O encontro é online e vai contar com a participação da autora. Os encontros são abertos para todo o público, tanto para homens quanto para mulheres, e quem tiver interesse pode entrar em contato pelo Instagram, @leia_mulheres_Petrópolis. É até importante que os homens leiam mulheres, até para poder entender também e formar um senso crítico. Então, todos estão convidados a participar do Leia Mulheres. É um movimento aberto ao público e a gente se encontra online, o que facilita para algumas pessoas. Linda deu um spoiler para a edição de outubro do encontro. O livro abordado vai ser Os Rostos que Tenho, de Nélida Pinhon. Esse livro vai trazer uma temática totalmente diferente, porque aqui é um livro que, digamos, no final da vida dela, então ela vai levantar outros tipos de questões que são pertinentes à humanidade, à nossa sensibilidade, ao processo de quem envelheceu, de como você começa a entender o que foi teu passado, de você fazer algumas percepções do que é vida. Gente, um projeto circense promete movimentar Petrópolis nesse fim de semana. O Comboio Cultural, que já está na 3ª edição, vai circular em uma Kombi pelo interior do estado do Rio de Janeiro com espetáculos, oficinas e palestras. O projeto aposta na arte de rua e na força da cultura popular para aproximar artistas e o público em diferentes cidades do estado. Sendo assim, a primeira parada é no Vale das Videiras. Com a Kombi transformada em palco, o objetivo dos artistas é mostrar que a arte pode chegar a qualquer lugar de forma democrática e acessível para todos os públicos. No sábado, dia 30, às 4 horas da tarde, estreia o espetáculo Um Requiem para Esmeralda. No domingo, dia 31, às 11 horas da manhã, é a vez da Fanfarra Comboio. Já na segunda-feira, dia 1º de setembro, acontece ainda uma palestra sobre acessibilidade em eventos culturais, no centro de Petrópolis. O projeto segue viagem até outubro e também vai passar por Teresópolis, Três Rios e Paraty. Além das apresentações, haverá oficinas de palhaçaria e intercâmbio com grupos culturais de cada cidade. Vale lembrar que todas as atrações são gratuitas, abertas a crianças e adultos e contam com tradução em Libras. E já que a gente está falando em produção cultural, vamos, é claro, à nossa agenda cultural com as principais dicas de programação para este fim de semana. Começamos agora a nossa agenda cultural. Hoje eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. E hoje eu abro a nossa agenda com um evento que abraça os amantes do vinho em Petrópolis. A primeira festa do vinho que começou nesta quinta-feira, 28, e segue até o dia 31, na Casa de Portugal, no Quitandinha. A festa é gratuita e terá estacionamento interno com valet de R$ 35. O evento também conta com programação musical. Ainda em Petrópolis, o Teatro Imperial traz muita comédia para o palco neste domingo, com a peça Hermanoteu da Terra de Godin, com um elenco afiado com a direção do próprio grupo. O espetáculo revisita com muito sarcasmo passagens bíblicas por meio de personagens hilários e situações absurdas. O público pode esperar uma experiência única nas sessões de 5 e 7h30 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e se encontram disponíveis no ingresso digital e bilheteria do teatro. O sábado dos Teresopolitanos será no Sesc Teresópolis, que é palco do show Lado B Visual, um projeto do artista carioca Dandy.
cria da Zona Oeste do Rio, que mistura música, tecnologia e narrativa cinematográfica na performance. O evento acontecerá às 7h30 da noite. Neste fim de semana, o público de Nova Friburgo vai se encantar com o show da Nani People, Então Deu no Que Deu, no Teatro Municipal Laércio Ventura, às 8h. Os ingressos estão disponíveis no Simpla e variam entre R$ 40 e R$ 80. Voltando para Petrópolis, tem opção de programação para você que prefere o escurinho do cinema. O Cinemax Barhouse Exclusive segue até quarta-feira, dia 3 de setembro, com grandes lançamentos. O grande destaque é a estreia de O Último Azul, um longa brasileiro de ficção científica que conta com a participação do ator Rodrigo Santoro, petropolitano de carreira internacional. Além da novidade, permanecem em cartazes os sucessos Smurfs, Demon Slayer Muggy, Trend, o filme e Uma Mulher Sem Filtro, em sessões especiais ao longo da semana. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Gente, como eu costumo dizer, antes de se programar, a gente precisa saber como é que vai estar a previsão do tempo. Por isso, vamos à previsão para esse fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. A gente acabou de ver muita dica boa na nossa agenda cultural, mas o fim de semana chegou e, claro, todo mundo quer saber como é que vai estar a previsão do tempo. E por isso, eu já tô aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações pra gente. Mari, boa tarde pra você. Chegou o fim de semana, muita gente descansando. E aí, como é que vai estar a previsão? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Bom, o sábado em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. Já no domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o fim de semana segue essa mesma tendência, com o sábado de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ainda céu nublado, mas sem chuva. A variação de temperaturas fica entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Olha, aqui em Petrópolis, a previsão do tempo para sábado é de chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus. No domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva, com as temperaturas variando entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, o dia amanhã também será chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Para o domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado, e noite com poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão do tempo para sábado é de chuvoso de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Já no domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens e temperaturas variando entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Então, Mari, sem muitas novidades entre a previsão de hoje e a do fim de semana. Como eu falei com o Toledo ontem, a gente fica triste, né, quando tem chuva no fim de semana, mas a gente precisa dessa chuva, porque a umidade do ar tá muito baixa, tá muito seco. Então, a gente precisa dessa chuva. E lembrando que a partir de domingo, as temperaturas voltam a cair um pouquinho. Tá acabando o mês de agosto, mas o inverno ainda segue até quase o finalzinho de setembro. Então, é normal que as temperaturas voltem a baixar um pouquinho ainda até o fim do inverno. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. O Facebook, TV Correio da Manhã, e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Gente, amanhã é sábado, é aquele dia que a gente confere as principais notícias desta semana. E esse resumo você confere com o nosso repórter Gabriel Toledo. Mas segunda eu tô de volta, ao vivo, naquele nosso horário marcado de sempre, a partir de 1h da tarde. Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.